guerreiro? Beleza? Bora nós? Nessa aula nós vamos falar do artigo 11, que é muito importante a gente compreender o que diz o artigo 11, e vamos também começar a falar do artigo 12. Em outras aulas nós vamos dar uma continuidade no artigo 12. Hoje a gente vai pelo menos definir aí como caracterizar uma infração administrativa, uma transgressão disciplinar. Então, bora nós! O artigo 11, certo? O caput do artigo 11 já nos diz muita coisa importante, que é preciso pontuar. Vamos ver aqui, ó. O artigo 11 diz: a ofensa aos valores e aos deveres. Lembra que a gente falou dos valores, dos deveres, como eu falei, é bem extenso, são regras de conduta, é bom que você dê uma lida, certo? Mas olha só, ofensa, ou seja, você ofendeu os valores ou os deveres. A ofensa aos valores e aos deveres, você ofendeu, certo? Você, por exemplo, deixou de ser patriota, deixou de ser honesto, entre outros valores que a gente viu lá. Então, a ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar, ou seja, fragiliza, torna frágil, torna fraca, certo? Vulnerar é isso, pessoal, é tornar fraca, tornar frágil, fácil de ser quebrada. Então, a ofensa aos valores e aos deveres vai tornar a disciplina militar fraca, vai se tornar vulnerável, vai tornar frágil, fácil de ser quebrada. E isso é preciso ser evitado ao máximo possível dentro da Polícia Militar. Não pode haver quebra de disciplina, certo? Ou da hierarquia. Não pode, a disciplina militar não pode ser vulnerada, não pode ser fragilizada, não pode ser quebrada, certo? Então, isso é o que diz a palavra aí, significa a palavra vulnera, certo? Então, a ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina militar, constituindo infração administrativa. Essa aqui, pessoal, é a regra. Lógico, nós temos 3 esferas, vou até colocar aqui. É a esfera administrativa, a esfera penal e a esfera civil, ou civil, como queira, certo? Então veja só, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a ofensa aos valores e aos deveres, via de regra, ela vai ferir, ela vai constituir, vai gerar responsabilidade na esfera administrativa, certo? Isso aí é a regra geral. Se você vulnerou a disciplina militar, claro, vai gerar responsabilidade na esfera administrativa. Então, veja bem, constituindo infração administrativa, que é a regra, penal ou civil. Como eu já falei em aulas passadas, pessoal, essa esfera administrativa aqui é a que a gente está estudando. Tudo que a gente estuda aqui diz respeito à esfera administrativa. Não podemos levar tudo que a gente fala aqui para a esfera penal. A esfera penal é outra coisa, certo? Inclusive, os procedimentos para a apuração da responsabilidade penal está em outro dispositivo, no Código de Processo Penal. Aqui está só os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa, certo? Então aqui tudo que a gente fala diz respeito à esfera administrativa. Então é bom lembrar que a ofensa aos valores e aos deveres, via de regra, vulnera logo a responsabilidade, vulnera a disciplina militar, gerando responsabilidade logo na esfera administrativa. Logo de cara a gente já sabe que a esfera administrativa, ela houve uma violação para ser apurado pela esfera administrativa, logo de cara. Só, pessoal, que por vezes, certo? Muitas vezes, vai acontecer de o militar praticar uma conduta que gera responsabilidade não só na esfera administrativa. Ele praticou uma conduta que, por exemplo, constitui um crime, um ilícito civil. Nós já falamos também a respeito disso. Então, a gente vê que é possível, com uma única conduta, o militar gerar responsabilidade nas 3 esferas. É claro que é possível. Em primeiro lugar,
a gente tem que ter em mente que pode acontecer dessa violação aos valores e aos deveres constituir infração apenas administrativa, gerar responsabilidade apenas na esfera administrativa. Claro, pode acontecer. Certo? Existem transgressões que dizem respeito apenas à esfera administrativa. Claro, pode acontecer. Mas ele já deixa a possibilidade em aberto de, em determinadas circunstâncias, você ferir duas esferas, ou até mesmo as três esferas do nosso ordenamento jurídico, né? Que é a esfera administrativa, a esfera penal e a esfera civil. Então, a esfera administrativa, via de regra, ela vai ser alcançada, vai gerar responsabilidade, certo? Logo na esfera administrativa. Aí pode acontecer também, é isso que ele está dizendo aqui, ó, de gerar uma conduta que configure crime, certo? Sendo possível o cara ser punido na esfera penal. Claro que pode, né? Ó, constituindo infração administrativa, penal ou civil. Pode ser que seja uma ou outra, duas delas, ou só uma, ou até as três. Então, ó, numa mesma conduta, digamos, numa mesma conduta eu feri a esfera administrativa e penal. Como eu falei nas primeiras aulas, né, vou reiterar aqui, o militar pratica um crime de furto. Então, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Beleza? Essa é a conduta do militar. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa conduta ela está prevista no artigo 155 do Código Penal. Crime de furto. Está lá no Código Penal. Ou seja, se o militar ele subtraiu uma coisa alheia móvel, né? Furtou, sei lá, um celular, algum objeto, ele já constituiu infração. Obviamente, estamos falando do furto, já constituiu infração penal. Só, pessoal, que o próprio artigo 12, nós vamos conversar na próxima aula, o próprio artigo 12, ele já diz, todo crime configura transgressão. Então, pronto, com essa atitude aí, com essa conduta de subtrair o celular, por exemplo, o militar, ele já feriu a esfera penal, né, incorrendo no crime previsto no artigo 155, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, e também na esfera administrativa. Embora nas transgressões disciplinares nós não tenhamos essa conduta prevista lá no rol exemplificativo do artigo 13, certo? Lembre-se sempre disso, que o artigo 13, que é o rol das transgressões disciplinares, é um rol apenas exemplificativo. Então, embora essa não seja uma conduta prevista dentro do rol, melhor dizendo, do artigo 13, mas a gente sabe que no artigo 12 ele já diz, se for crime, já configura automaticamente transgressão disciplinar. Então nós já vimos, essa conduta de subtrair o celular já configurou o crime. Código Penal, artigo 155. Nesse caso, se feriu, se gerou responsabilidade na esfera penal, automaticamente, certo? Automaticamente gera responsabilidade aqui também, porque todo crime é transgressão. Veja, nem toda transgressão disciplinar é crime, porque, assim, via de regra, uma transgressão disciplinar ela diz respeito apenas à esfera administrativa, ela é aplicada apenas aos militares estaduais, certo? Então, via de regra, a transgressão disciplinar não é crime, claro que não. Transgressão disciplinar, inclusive, é uma infração administrativa, nós vamos ver daqui a pouco. Então, todo crime é transgressão, mas nem toda transgressão configura crime. Claro que não. Existem transgressões que também configuram crime, eu sei que existem. Mas a regra mesmo é, todo crime configura transgressão, mas nem toda transgressão configura crime. Então, como nós temos aí um crime, né, que foi subtração do celular, do artigo 155, e todo crime constitui transgressão, né, conforme o artigo 12, então pronto, duas esferas nós já temos aqui, ó. Duas esferas nós já temos, já foram atingidas. Vamos lá, pelo furto, será que vai gerar alguma responsabilidade na seara civil, na esfera civil? Eu creio que sim. Eu entendo que essa conduta do furto, ela vai ser preciso ser reparada. O dano precisa ser reparado. E provavelmente esse indivíduo, esse militar, ele vai precisar ressarcir o dano.
ressarcir o dano patrimonial causado, que foi a subtração do celular. E isso vem através de uma condenação na seara civil. Então acontece de uma mesma conduta você ferir a esfera administrativa, a esfera penal e a esfera civil, com uma única conduta. Certo? Aí o que ele vai dizer? Constituindo infração administrativa, penal ou civil isolada. Quando ele diz isolada, é porque a conduta, essa violação aos valores e aos deveres, feriu apenas uma esfera, né? Constituindo infração administrativa, penal ou civil isolada, está aqui, uma transgressão, feriu apenas a esfera administrativa, foi isolada, ou cumulativamente. Quando ele diz cumulativamente, né, ele vai dizer que o camarada vai ser punido nas 3 esferas. Então, o que vai acontecer? Quando ele diz isolado, você já sabe, feriu apenas uma. Quando ele diz cumulativamente, isolada ou cumulativo, pode ser que aconteça cumulativamente. Quando ele diz cumulativamente, pessoal, ele está se referindo às 3 esferas atingidas ao mesmo tempo. Então, o que iria acontecer aqui? O militar ia sofrer uma sanção disciplinar na seara administrativa, as sanções disciplinares, nós vamos falar ainda sobre isso. Por exemplo, uma demissão. Sofreria uma demissão na esfera administrativa. Sofreria uma pena de reclusão na esfera penal, porque o artigo 155, salvo engano, prevê 4 a 8 anos de reclusão, né, no furto simples. 4 a 8 anos de reclusão. Então, ele sofreria uma demissão na esfera administrativa, sofreria uma pena de reclusão na esfera penal e sofreria ainda uma condenação de reparação de dano na seara civil. Seara civil diz respeito mais às questões de reparação de dano, certo, pessoal? Então, olha só, cumulativamente, o cara sofreu aqui com demissão, sofreu aqui com reclusão e sofreu aqui com uma pena de ressarcimento de dano. Por isso que ele fala cumulativamente. Pode acontecer. Pode ser que seja isolada? Claro. Pode ser que seja cumulativa? Também. Isolada ou cumulativamente. E aqui também, pode ser configurar apenas uma infração administrativa, pode configurar também infração administrativa e crime, e pode configurar também infração administrativa, crime e ilícito civil. Pode acontecer isso. Então veja bem, o que ele quer dizer aqui no artigo 11, pessoal, é que essa violação aos valores e aos deveres, certo? Em regra, fere a infração administrativa, mas pode muito bem pegar o militar em todas as nossas esferas jurídicas, certo? Nas 3 esferas, tá? Esfera administrativa, esfera penal e esfera civil. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido o caput do artigo 11. Muito importante o caput do artigo 11. Certo? Mas vamos passar adiante que o artigo 11 ele não traz só isso. Ele traz outras coisas referentes à disciplina militar. Em primeiro lugar, pessoal, é imprescindível que nós tenhamos em mente o dispositivo, na minha opinião, na minha humilde opinião, o dispositivo ele inverteu aí as bolas e trouxe primeiro a exceção para depois falar a regra. Ele trouxe a regra, pessoal, lá no parágrafo 3º, enquanto que a exceção ele trouxe no parágrafo 2º. Eu teria invertido, teria trazido primeiro a regra e depois a exceção. Mas vamos lá, isso aí é besteira, a gente passa por cima, mas vamos ver aqui. Então, eu preferi, para tornar mais fácil o entendimento, eu preferi primeiro explicar a regra. Certo? Eu entendo que é mais didático, certo? Bem mais didático explicar primeiro a regra para depois a exceção. Então, nós temos como regra o seguinte: quanto mais elevado for o grau hierárquico do militar, mais severa deverá ser a punição. Certo? A regra é essa. Quanto mais elevado for o grau hierárquico, mais severa deverá ser a punição. Vamos lá. Quanto maior o grau hierárquico, mais grave será a violação da disciplina. Na verdade é assim. Quanto mais elevado for o grau hierárquico, mais grave será a violação da disciplina militar. Então pronto. Esta é a regra. Quanto maior o grau hierárquico, mais grave será a violação da disciplina. O que é que ele quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que
Embora algumas pessoas, o senso comum acredite que seja diferente, né? Que tem aquele velho ditado, né? O pau quebra do lado mais fraco. Mas veja bem, a corda sempre arrebenta, melhor, acho que o ditado não é esse, não é pau, meu Deus do céu. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, acho que é isso aí. Mas veja bem, na questão da disciplina militar, esse dispositivo não é bem assim não. O que ele vai dizer? Quanto mais elevado for o grau hierárquico, quanto maior for a graduação ou o posto desse militar, mais severa deverá ser a punição. Por que isso acontece? Porque ele deveria, esse superior, ele deveria dar exemplo. Mas ele está cometendo transgressão. Então, quando dois militares de níveis hierárquicos diferentes cometerem a mesma transgressão, via de regra, o que acontece? O superior vai ser punido de maneira mais severa que o subordinado. Então nós temos um cabo e um soldado cometendo a mesma transgressão. O que vai acontecer? Para o cabo tem uma punição mais severa, para o subordinado tem uma punição mais leve. Essa é a regra. Quanto mais elevado for o grau hierárquico, mais grave será a violação da disciplina militar, portanto a punição deve ser mais severa quanto maior for o grau hierárquico de quem a cometer, ok? Esta é a regra. Só que o artigo 11 ele traz duas exceções. Essas exceções, elas não é fazendo o dispositivo ao contrário, não. Elas vai só dizer que nessas duas condições, a sanção que for aplicada para o superior é a mesma que vai ser aplicada para o subordinado. Essa é a exceção. Nós temos duas exceções, certo? Você tem que lembrar sempre da regra. Quanto maior o grau hierárquico, mais severa deve ser a punição, né? Porque mais grave será a violação da disciplina. Então, quanto maior o grau hierárquico, mais grave será a violação da disciplina. Lembre-se disso. E, por consequência, mais severa deve ser a punição. Só que em duas situações, a sanção disciplinar que der para o superior é a mesma que vai dar para o subordinado. São essas duas exceções aqui, ó. Quando o superior presenciar a transgressão e não atuar para fazê-la cessar imediatamente. Superior presenciar o cometimento da transgressão disciplinar e não atuar para fazê-la cessar imediatamente. É o superior que está vendo ali o cometimento da transgressão, ele está vendo o subordinado praticar a transgressão e simplesmente cruza os braços, não faz nada. Certo? Então, se ele presenciar o cometimento da transgressão e não fizer nada, ele vai receber a mesma sanção disciplinar que aquele militar que está cometendo transgressão. A mesma transgressão. É preciso, lembre-se que ele tem que atuar, até nós vimos na aula passada a questão da manifestação essencial da disciplina, e lá ele falava, né, da correção de atitudes, né, e tudo mais. Ele deveria ter dado um puxão de orelha nesse militar, nesse subordinado que estava praticando a transgressão e procurar fazer que aquela sanção cesse, se encerre, certo? Mas ele, ao contrário, ele simplesmente viu a transgressão, cruzou os braços e não fez nada. Nessa situação, ele vai receber a mesma punição que o subordinado. Não é uma situação que você possa dizer, olha, a conduta do militar nesse caso aí não foi mais grave não que o subordinado, não. Porque, na verdade, a conduta mesmo na prática da transgressão foi a do subordinado. O superior hierárquico simplesmente se omitiu, não fez nada. Então, nessa situação, por ele não ter feito nada, ele vai receber a mesma sanção disciplinar que o subordinado que cometeu a transgressão receber. Outra situação, quando o superior, certo aqui, pessoal, é tudo superior, Lembrado, superior. Superior hierárquico. Superior hierárquico presenciar ou superior hierárquico concorrer diretamente por ação ou omissão. Aliás, concorrer diretamente é isso mesmo, né? Concorrer diretamente por ação ou omissão para o cometimento da transgressão disciplinar, mesmo não estando presente no local do ato. É o que diz o dispositivo.
Aqui, obviamente, para a gente tornar mais didático, eu abreviei as coisas. Então, vamos lá. Concorrer diretamente para o cometimento, mesmo não estando presente no local do ato. Então, aqui, o militar, ele concorreu para o cometimento da transgressão. Ele teve atitudes que levaram ao subordinado cometer aquela transgressão. Ele se omitiu, ele não impediu que o subordinado fizesse determinada situação e acabou concorrendo para que gerasse aquele problema todinho da transgressão disciplinar. Ele concorreu, ele teve uma participação, certo? Ele teve uma certa participação no cometimento da transgressão. Então, como ele concorreu diretamente, importante essa palavra, né? Concorreu diretamente para o cometimento da transgressão, ele vai ser punido com a mesma sanção disciplinar. Isso acontece, pessoal, mesmo não estando presente no local do ato. Pode acontecer, ele foi avisado e não fez nada, não foi lá, enfim. Certo? Pode acontecer do superior concorrer diretamente, mesmo não estando presente no local do ato. Firmeza? O artigo 11, espero que tenha ficado claro. Em linhas gerais, o artigo 11 quer dizer isso aí, certo, pessoal? Importante você aprender a questão das esferas e essa situação aqui, da regra e da exceção, beleza? Vamos começar aqui falando do artigo 12. O artigo 12 ele é mais extenso, tem muito mais coisas, mas a gente vai falar dele mais extensivamente na próxima aula. Vamos começar aqui, pelo menos para a gente entender o que é a infração administrativa, ok? Então, vê só. Artigo 12, transgressão disciplinar. A transgressão disciplinar, pessoal, a transgressão disciplinar nada mais é do que uma infração administrativa. Você tem que ter em mente isso aí. A transgressão disciplinar é uma infração administrativa. Ponto. Morreu. Transgressão disciplinar é uma infração administrativa. É isso. A transgressão disciplinar é uma infração administrativa, penal ou civil. Errado, totalmente errado. Transgressão disciplinar, se tem um nome transgressão disciplinar, é porque é infração administrativa. Eu não posso dizer que transgressão disciplinar é uma infração penal ou civil. Jamais, porque não é. Infração penal é crime. Infração civil é um ilícito civil. Certo? Então, a transgressão disciplinar é uma infração administrativa só. Certo? Ela pode gerar violação dos deveres, ela pode gerar responsabilidade na esfera administrativa, penal ou civil. Mas transgressão disciplinar é uma infração administrativa. As outras searas não tem nada a ver com a gente, certo? Então, transgressão disciplinar é uma infração administrativa. Tem que lembrar disso, infração administrativa. Ela é caracterizada pela violação dos deveres militares. Lembra dos deveres que eu pedi para você dar uma lida lá, que ele é bem extenso? Pronto. Se você violar os deveres militares, violou, pronto, você já sabe que está cometendo uma infração administrativa, uma transgressão disciplinar. Então, a transgressão disciplinar é uma infração administrativa, certo? Transgressão disciplinar é uma infração administrativa, que é caracterizada pela violação dos deveres. Pela violação dos deveres. Certo? Violou o dever, já é uma infração administrativa, já é uma transgressão disciplinar. Certo? E, obviamente, se você violar os deveres, né, vai caracterizar uma infração administrativa e, logicamente, como eu já falei, inclusive, aqui no artigo 11, vai gerar para você, para o militar estadual, uma sanção disciplinar. A não ser que tenha uma causa de justificação, nós vamos ver isso aí depois, certo? Mas, em regra, violou os deveres, transgressão disciplinar, tem que ter uma sanção. Vai ser punido com a advertência, vai ser punido com a repreensão, com a permanência, com a custódia, com a demissão, com a expulsão, alguma das sanções disciplinares previstas. Então, a transgressão disciplinar é uma infração administrativa, né, caracterizada pela violação dos deveres militares, combinando ao infrator uma sanção disciplinar.
Tudo isso, como a gente já falou em outras aulas, sem prejuízo da responsabilidade penal ou civil. Ou seja, não é porque o cara foi punido aqui com uma sanção que ele está livre da seara penal ou civil, não. Não é porque você foi penalizado com uma sanção disciplinar que você já se livrou das outras sanções. Negativo. Lembra que a gente falou aqui, ó, isolado ou cumulativamente, certo? Às vezes você, com a violação dos deveres, tudo bem, você pode sofrer só uma sanção disciplinar, certo? Mas outras vezes você pode sofrer sanção disciplinar, pode sofrer uma pena de reclusão na seara penal ou condenado a pagar o dano, ressarcir o dano na seara civil. O que ele está dizendo? Que a transação disciplinar é uma infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres, né, que vai combinar o infrator uma sanção disciplinar e que não tem prejuízo nas outras esferas. Eu estou falando só da minha área aqui, meu amigo. Ó, violou o dever, vai ter sanção para você. Cometeu transgressão disciplinar, vai ter sanção para você. As outras searas aí, pode ser que aconteça. Eu vou te punir aqui. Não estou dizendo que as outras searas têm que fazer com você, não. Isso aí vai ser decidido lá. Você pode levar essa sua chibatadinha aqui, mas também apanhar nas duas outras esferas. Não tem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, dito isso, explicamos completamente o artigo 11 e iniciamos aqui o artigo 12, como eu falei que ele é maior, né, precisa ser melhor estudado, mas aqui a gente já explicou o que é a transgressão disciplinar. Tudo bem? Show de bola? Então até a próxima aula, beleza? Valeu, moçada, um abraço!